Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar nossa aula. Pessoal, agora nós vamos começar uma nova disciplina, né? A gente viu toda a parte da genética que era possível ver no curso. Agora nós vamos para a parte de embriologia, né? Aqui nessa disciplina a gente vê duas em uma. Então agora nós vamos ver embriologia aqui essa é a primeira aula de embriologia. E o que a gente vai ver primeiramente na gametogênese? Antes de tudo, né, antes de formar o embrião, qualquer coisa, que recebe o nome da disciplina, a gente vê a formação dos gametas, né? Isso por isso que chama gametogênese, né? Então gametogênese é o que? Formação dos gametas. Aí eu gostaria que vocês copiassem essa parte aí, deixassem um caderno, que é bem importante. Então, quando que começa o desenvolvimento humano? Quando o ócito ou o óvulo, né? Em geral a bibliografia traz o ócito, mas a gente costuma falar óvulo, que é uma forma mais simples, mas o correto é o óvulo mesmo, o gameta feminino, tá? De uma mulher fertilizada por espermatozoide, o gameta do homem masculino. O desenvolvimento envolve muitas mudanças, transformações, e vão transformar uma célula única, que é o zigoto. Então quando a gente tem a união do óvulo, ócito e espermatozoide, a gente tem uma célula, primeira célula do organismo humano, que vai dar origem a todo esse organismo complexo. Ele se chama zigoto, tá? Um ser multicelular. O retorno concepto refere-se a todos os produtos de concepção, incluindo o embrião a partir da fecundação e suas membranas. Então, o que a embriologia se preocupa? Ela está preocupada com a origem e o desenvolvimento do ser humano a partir do zigoto até o nascimento, tá? E os estágios de desenvolvimento antes. Então, é o seguinte. A embriologia se preocupa desde da formação do zigoto até o nascimento do bebê. Porém, aqui a gente tem que saber como ocorre a formação do embrião antes de começar a estudar, obviamente, a embriologia em si, tá? Como ocorre a formação dos gametas, desculpa. Então, o gameta masculino, como vocês estão vendo ali do lado esquerdo na tela, o espermatozoide, e o ócito do lado direito, o óvulo, né? Eles vão conter a metade dos cromossomos, que são produtos da meiose. Então a gente tem lá nas nossas gônadas, nos testículos ou no ovário da mulher, um tipo propício de células que se chamam células germinativas, que são células diploides que dão origem a essas células haploides, tá? Germinativo lembra que é dar origem a alguma coisa, que germina, tá? Então, através da meiose, que vocês viram, alguns viram no semestre passado, ou vocês estão vendo nesse semestre, a meiose é aquela divisão celular reducionista, que reduz, né? Ela reduz a quantidade. Lembrando, nossas células somáticas têm 23 cromossomos e a célula 23 pares, desculpa, 46 cromossomos, e as células gaméticas vão ter a metade, 23. Então, quando junta as duas para formar o zigoto, ela tem que ter a quantidade correta de cromossomos para ser um organismo perfeito. Esses processos de formação do espermatozoide e do óvulo vai se chamar espermatogênese para o espermatozoide e oogênese para o óvulo. Aqui a gente tem um resumão do que a gente vai ver aqui, tá bom? Aqui os testículos do homem, que é o órgão que produz, né, o espermatozoide. Aí vai dar origem
de lá a célula chamada espermatogônia dá origem ao espermatócito primário e por aí vai. E aqui também no ovário o ócito primário, depois o desenvolvimento ali. Vocês vejam que é interessante, só para adiantar para vocês que na espermatogênese uma espermatogônia dá origem a 4 espermatozoides, como aquela divisão bem certinha da meiose. Já no caso do feminino, o ócito primário ele dá origem ao final apenas a um ovócito, tá? Que é o chamado ovócito secundário, ao final ali. Então ele não os outros 3 eles acabam se degenerando, que seriam originários da meiose, só por fato de curiosidade. Então, basicamente, quando a gente vai formar, né, um espermatozoide, um gameta, ele é produto de quê? De meiose, tá? Então ele sofre 2 divisões. A meiose é dividida em 2 partes, chamada meiose, a primeira fase da meiose 1, e depois a meiose 1 e 2. Na meiose 1, quem se divide são os cromossomos homólogos, tá? Lembramos que os cromossomos são impares, né? E cada constituinte desse par vai para um lado, como vocês estão vendo aqui nessa imagem aqui. Já na meiose 2, não vou adiantar a meiose 2, mas aí eu já vou falar o que ocorre na meiose 2. Então, na meiose são 2 divisões meióticas. O número de cromossomos é reduzido pela metade, como eu disse, haploide, né? As nossas células somáticas são diploides, mas o gameta é haploide. Quem que é haploide, eu falei na aula passada, é aquele que contém apenas um conjunto de cromossomos, haploide. Di é 2, né? 2 conjuntos, diploide. A primeira divisão meiótica ela reduz de uma célula diploide para uma célula haploide. Os cromossomos homólogos se pareiam durante a metáfase e se separam durante a anáfase. Então aqui a metáfase é o momento que os cromossomos homólogos vão se parear, tá bom? Na região equatorial da célula. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Pode ser uma preta aqui. Eles se pareiam, né, na região da célula, na região equatorial da célula. E na anáfase esses cromossomos homólogos se separam, ainda permanecendo as cromátides irmãs unidas. Lembrando que cada cromossomo já foi duplicado antes de começar a divisão, né? E são cada um desses pares são 2 e 2 duplicados, tá bom? Esses cromossomos ainda na primeira fase da meiose vão possuir 2 cromátides irmãs, tá? Únicos cromossomos que eles não são homólogos são os cromossomos X e Y, que é aquele par 23 lá no último par, tá? Que eles são cromossomos diferentes. Ao final da primeira divisão meiótica, cada nova célula tem um número haploide de cromossomos. Já tem um número haploide, só que ainda permanecem essas cromátides irmãs, que é cada perna aqui, ó, cada braço desse aqui é uma cromátide irmã, tá bom? Ainda permanece unida. Essa separação de cromossomos homólogos é a base física dessa segregação dos genes e alelos durante a meiose, tá? Porque lá para quem já viu ou está vendo a meiose, sabe que eu tenho algo que chama crossing over, que é aquela troca, aquele momento em que os cromossomos se alinham um ao lado do outro, né? E quando eles acabam se contorcendo uma perna, um braço de um com o outro, quando separa,
um leva um pedacinho do outro. Como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo esse vermelho tem um pontinho azul e o azul tem um pontinho vermelho, então ele levou isso daí, por isso que ele fala que isso aqui é a base da segregação dos genes, tá? Dessa diversidade que ocorre quando dois organismos se cruzam, né? Segunda fase da meiose. Essa fase é a que está representada no quadro abaixo, onde agora quem vai se separar são as cromátides irmãs, tá bom? Ainda não tem a interfase, né? A interfase entre esse processo e o outro não vai haver replicação de DNA, a quantidade de DNA vai continuar a mesma, ele só existe na interfase uma vez antes da primeira meiose que ocorre essa replicação, depois não ocorre mais, tá? Replicação do DNA. Os cromossomos com duas cromátides irmãs se dividem, então novamente na metáfase eles se alinham no centro da célula aqui na região equatorial, e na anáfase quem se separa agora são as cromátides irmãs. Então cada cromátides irmãs, cada cromátide são aleatoriamente levada para polos diferentes. Você viu? Vai ser levado aqui. A célula filha tem um número de cromossomos haploides agora, lembrando que é 23 aqui ó, agora, como representante de cada par de cromossomo. A gente tem então 4 células, uma célula de origem a 4, com cada um tendo um representante, porém diferente de cada cromossomo. Lembrando que a gente precisa ter os 23 para ter um conjunto complexo de um conjunto complexo, completo, um conjunto completo, né, de um conjunto completo. De cariótipo. Eu tinha me fugido da palavra. A palavra é cariótipo. Tá bom. O que ocorre ao final da meiose? Tá? Deixa eu ver aqui o negócio. Não. Era pra ter O que vai ocorrer ao final? Era para ter um vídeo. Ao final da meiose, o que ocorre? Vai garantir uma constância no número de cromossomos. O número de cromossomos se mantém por gerações por meio de redução no número cromossômico de ploide para haploide, produzindo gametas haploides, tá? A quantidade de cromossomos continua, mas não é duplicada, não tem dois conjuntos, né? A gente ainda tem um representante de cada par, porém eles não estão duplicados. O que vai permitir, ao final da meiose, a distribuição aleatória de cromossomos maternos e paternos entre os gametas. Vai realocar segmentos cromossômicos maternos e paternos por meio de crossing over de segmentos cromossômicos. Então vamos voltar lá. Nós somos um produto do nosso pai e da nossa mãe, né? Certo? Então, nós somos o produto da cruza de dois indivíduos de sexo oposto. Então quando cada célula que a gente tem dentro do nosso corpo possui um cromossomo que a gente herdou do pai e um que a gente herdou da mãe. Tá bom? Lá no primeiro par, a gente tem um que herdou do pai e um que herdou da mãe. No segundo par, um que herdou do pai e outro que herdou da mãe. Até o 23, né? Até o par sexual. No momento daquele pareamento, entre os cromossomos homólogos aqui, nesse momento, é onde ocorre a segregação de características de pai e mãe, tá? Que a gente mistura, é como se fosse um embaralhamento de características, e uma parte que eu herdei do meu pai pode misturar com uma parte que eu herdei da minha mãe, e esse cromossomo sair
como características um pouquinho de um e um pouquinho do outro, tá? E cada um que for fecundado lá, que recebeu seu par na hora da fecundação do gameta, vai depender da sorte, né? Por exemplo, é muito correto, cada linha de DNA, né? Cada polímero dessa grande molécula que é o DNA, ela tem o seu lugarzinho de cada característica ali. E aí quando ela se dobra, né, é representado por cromossomo. Lembrando, então nós estamos falando de cromossomo, nós estamos falando de DNA, tá bom? Pessoal, a primeira parte, tá, vai ser a espermatogênese. Depois a gente verá a oogênese. Para não ficar apertado, corrido aqui, o que eu vou fazer? Eu vou separar essa aula em duas. Então, eu falei um pouquinho de gametogênese, para vocês um pouquinho de meiose, tá bom? Esse quadrinho aqui é interessante vocês dar uma olhada nele, dar uma estudadinha nele, porque ele resume muito a nossa aula. Embora esteja falando de espermatogênese, ele é o resumo da meiose. Só um minutinho. Então aqui eu estou mandando uma bibliografia complementar para vocês. É bom vocês dar uma olhadinha em outro material que tem até no YouTube ou na internet que fala, né, de meiose, para quem tem dúvida, tá? Porque teoricamente aqui a gente subentende que a maioria de vocês já viu meiose, né? Ou quem não viu, então a gente teria que retomar para falar um pouquinho mais. Mas isso a gente pode fazer também no nosso encontro por videoconferência semanal aí, tá bom? Então a próxima aula seria espermatogênese. Aí eu vou falar de toda a espermatogênese e daí oogênese, tá bom? Então, para não ficar corrido, eu vou parar por aqui. A gente termina a nossa aula aqui e na próxima a gente vê espermatogênese, tá ok?